Imagine o último momento de vida, aquele instante em que tudo parece se apagar e o corpo físico já não responde mais. Mas algo inesperado acontece, uma sensação de leveza, uma paz inexplicável invade o ser e, de repente, uma luz brilhante começa a surgir. Para muitos que passaram por uma experiência de quase morte EQM, esse é apenas o começo de uma jornada que vai além da compreensão humana. Nesse vídeo, vamos explorar as 9 visões mais comuns relatadas por aqueles que estiveram à beira da morte, visões que transcendem a realidade e nos aproximam do espiritual. Prepare-se para uma viagem profunda através de relatos que desafiam a lógica e tocam o sobrenatural. O que essas pessoas viram? Como essas experiências mudaram suas vidas? E, principalmente, o que essas visões nos dizem sobre a vida após a morte? Fique até o final para uma reflexão poderosa que pode transformar a maneira como você encara a espiritualidade e o fim da vida. A luz brilhante, o chamado divino. Para muitos, a primeira coisa que vem ao deixarem este mundo é uma luz intensamente brilhante, que não ofusca nem causa medo, mas que transmite uma paz inexplicável. Essa luz é descrita como o centro de todo o amor, uma presença divina que parece chamar para perto aqueles que estão na transição. Pessoas em EQMs frequentemente relatam que essa luz é acolhedora, como se fosse o próprio Deus os recebendo. Na tradição cristã, isso é interpretado como o amor de Cristo, que está sempre de braços abertos para acolher os que partem deste mundo. A Bíblia, em João 8,12, diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seria essa luz o próprio Jesus, guiando as almas para a eternidade? O túnel de luz, a passagem para o outro lado. Outro fenômeno amplamente relatado é o famoso túnel de luz. Muitos descrevem a sensação de serem puxados ou levados por um túnel estreito e longo, sempre com uma luz ao final. Esse túnel parece ser uma passagem entre o mundo físico e o espiritual, como um corredor que conecta a vida terrena ao plano celestial. A jornada pelo túnel é geralmente acompanhada por uma sensação de rapidez e tranquilidade, como se estivessem sendo guiados. Alguns acreditam que esse túnel pode ser uma metáfora para a passagem da alma para o reino dos céus, um caminho guiado pelos anjos até a presença de Deus. Terceiro encontro, com entes queridos, a reconexão com o passado. Uma das visões mais emocionantes e impactantes para aqueles que passam por EQMs é o encontro com entes queridos que já faleceram. Muitos relatam ver familiares e amigos próximos que partiram antes, todos irradiando paz e alegria. Esses encontros são frequentemente marcados por abraços, palavras de conforto e a sensação de estar em casa. Do ponto de vista cristão, esses momentos podem ser interpretados como a prova de que a vida continua após a morte e que aqueles que nos amam estão esperando por nós do outro lado. Em Apocalipse 21:4, é dito que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Quarta, figuras espirituais, anjos e seres celestiais. Algumas pessoas relatam encontros com figuras espirituais ou seres celestiais. Esses seres são frequentemente descritos como anjos, mensageiros de Deus, que aparecem para guiar as almas em sua jornada espiritual. Na visão cristã, os anjos são enviados para proteger, orientar e levar as almas para a presença de Deus. Durante uma EQM, é comum que essas figuras não falem, mas transmitam paz e segurança. Apenas com a sua presença, eles são uma lembrança poderosa de que não estamos sozinhos, mesmo na hora da morte, e que o reino espiritual está ao nosso redor, sempre nos guiando para o bem. 5. Paisagens de paz e tranquilidade. Um vislumbre do paraíso. Muitos que tiveram EQMs
relatam ver paisagens de uma beleza indescritível, lugares que não se assemelham a nada na Terra. Campos verdes, rios de águas cristalinas, florestas cheias de luz, tudo envolto em uma atmosfera de completa paz. Na tradição cristã, essas visões são frequentemente comparadas às descrições do paraíso, o lugar onde os justos viverão após a morte. Jesus disse aos seus discípulos em João 14:2: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês." Essas paisagens podem ser um vislumbre do que espera os fiéis após a passagem deste mundo. Sexta sensação de paz: o fim do sofrimento. Algo comum em praticamente todas as experiências de EQM é a sensação de uma paz avassaladora. Uma paz que vai além da ausência de dor física. É uma paz espiritual, onde todo o sofrimento, angústia e medo desaparecem. Essa sensação de bem-estar profundo é interpretada como um sinal de que a alma está se preparando para se encontrar com o Criador. No cristianismo, isso pode ser visto como o cumprimento da promessa divina, onde o Senhor é a nossa paz. Juízes 6:24. Aqueles que passam por essa experiência geralmente retornam com uma nova perspectiva sobre a vida e sobre o que realmente importa. Sétima revisão da vida. Um momento de reflexão. Outra visão frequente é a chamada revisão da vida. Nesse momento, a pessoa em EQM vê sua vida como um filme, revendo os principais momentos, decisões e ações. Mas não é apenas uma lembrança. É uma experiência emocional onde a pessoa sente o impacto de suas ações nos outros. Isso pode ser visto como uma preparação espiritual, um momento de purificação antes de entrar no reino celestial. Na Bíblia, em 2 Coríntios 5:10, está escrito: "Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo." Oitavo, limite de retorno, a escolha entre ficar e voltar. Em muitos relatos, há um momento em que a pessoa sente que chegou a um ponto de não retorno. Alguns descrevem ver uma linha, um portão ou uma porta e entendem que, se atravessarem, não poderão voltar ao corpo físico. Neste ponto, muitas vezes, há uma escolha: seguir em frente e permanecer no reino espiritual ou retornar à vida. Esse momento é cheio de significado espiritual, pois representa o livre-arbítrio que Deus nos concede, até mesmo diante da morte. Nona, a missão inacabada. O chamado de volta à vida. Por fim, muitos relatam ouvir uma voz ou simplesmente sentir que ainda não é hora de partir. Eles voltam ao corpo, muitas vezes com a sensação de que têm uma missão inacabada, algo mais para realizar.